Considere a expressão que está aqui, e aí é para a gente determinar entre as alternativas, a que representa o valor mais aproximado da resposta que vai dar isso aqui. Então vamos lá, que essa questão é um pouquinho chata, a gente vai ter que relembrar umas propriedades. Aqui, ó, é a soma de dois termos elevado ao quadrado. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o produto notável que caiu aí anteriormente, né? Sempre cai bastante isso nas provas, você tem que saber. É o quadrado do primeiro, então vamos elevar isso aqui ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado é 3 e 3 ao quadrado é 9. Então, o quadrado do primeiro aqui vai dar 3 sobre 9. Concorda comigo que se eu dividir em cima e embaixo por 3, ó, fica em cima 1 e embaixo 3? Então, já vou substituir de uma vez, tá? Já fiz e já simplifiquei. Fechou? Vai pausando o vídeo aí, qualquer coisa, e vai fazendo junto. Mais. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, ó, 2 vezes a raiz de 3 vezes a raiz de 2. Só que olha aqui, uma coisa comigo. Quando eu tenho dois radicais se multiplicando, se eles forem com o mesmo índice, tipo quadrado, eu posso multiplicar o que está dentro. Então, fica só 2 de fora, raiz de 3 vezes raiz de 2 é raiz de 6. E aí, o denominador 3 aqui, né, que ia multiplicar o 1 aqui de baixo. Beleza? 3 vezes 1, 3. Fechou, né? Agora eu vou fazer o quadrado desse termo, do segundo. Raiz de 2 elevado ao quadrado, corta a raiz com o quadrado, ou então você pode pensar que é raiz de 4, né? E aí fica 2. Então, fechei essa primeira parte. Agora, essa subtração aqui, nós vamos pensar o seguinte. Isso aqui é uma divisão de fração. A gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Um detalhe que eu nunca posso fazer é dividir 18 por 6, por exemplo, aqui. Por que eu não posso fazer isso? Porque esse 18 está dentro do radical. Assim como aqui eu posso só multiplicar se os dois estiverem dentro do radical, na divisão a mesma coisa. Eu só posso dividir se os dois estiverem dentro do radical. Compreende? Então aqui, ó, raiz de 18 dividido por raiz de 3, sim, eu posso fazer a conta. Isso vai dar raiz de 6. Esse 2 com esse 3, vou simplificar por 2. Ó. O 2 por 2 vai dar 1. Eu não preciso escrever o 1 porque ele é neutro, certo? Na multiplicação. E 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, aqui ficou raiz de 6 sobre 3. Ou seja, aqui sinal de menos, né? Raiz de 6 sobre 3. Fechou? Agora, nós vamos pensar o seguinte. Raiz de 6 sobre 3 aqui é como se fosse um x, ó. E aqui também. Então, eu tenho 2x e tiro 1x, não é mesmo? Então, eu fico com 1x. 2x menos 1x, eu fico com 1x. Ou seja, 2 raiz de 6 sobre 3 menos a raiz de 6 sobre 3 vai dar 1x, que no caso seria a raiz de 6 sobre 3. Beleza? Tenho 2 e tiro 1. Fico com uma só. Ok? Aí agora, nós vamos fazer o seguinte. Aqui também você pode pensar o seguinte. Ó, eu conservo o denominador é 3. Aí eu faço a subtração do de cima. Ó, 2, considera isso como x, isso aqui como x, né? 2x menos x, x. Certo? Por isso que o raiz de 6 aqui conserva. Agora, nós vamos ter que fazer essa soma aqui, ó, de 1/3 mais 2. Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou fazer multiplicação cruzada. Vocês conhecem esse método, não conhecem? Multiplico 2 vezes 3 aqui, ó. Vai dar 6. 1 vezes 1 vai dar 1. E os dois de baixo, eu coloco a multiplicação deles no denominador. É como se fosse o método de MMC, só que mais prático, tá? 6 mais 1, 7. E aí aqui fica 3. Beleza? Então, fica 7 sobre 3. Agora, nós vamos pensar o seguinte. Se eu tiver R$7 para dividir para 3 crianças, ó. Se fosse 6... daria R$2 para cada. Aí sobrou R$1, né? Esse R$1 vai dividir para 3 crianças, dá 33 centavos para cada. Então, 7/3 é 2,33. Agora, para resolver isso aqui, a gente vai precisar relembrar uma propriedade antiga. Tem muitos anos que eu não vejo isso. Eu até deixei aqui reservado em uma tigela, ó, que 7/3 é 2,33. Agora, a gente precisa saber quanto que é a raiz de 6. Existe uma forma de calcular isso aqui. É antigo pra caramba. Eu tô falando com vocês que tem muitos anos que eu não vejo isso em prova, tá? A raiz de um número qualquer vai ser igual aproximadamente, tá? A esse número, mais o quadrado perfeito mais próximo, dividido por 2 vezes a raiz quadrada do perfeito mais próximo. Vou te mostrar aqui, ó. A raiz de 6, ela vai ser aproximadamente, ó, o n é 6, tá vendo? 6 mais o quadrado perfeito mais próximo de 6 é o 4, certo? E aqui, 2 vezes a raiz de 4. É mais ou menos isso aqui pra gente ter um valor aproximado da raiz. 6 mais 4 é 10. Certo? E 2, raiz de 4 aqui é 2, né? Fica 2 vezes 2, que vai dar 4. Aí você pensa o seguinte, R$10 para 4 meninos, não vai dar R$2,50 para cada criança? Então, a raiz de 6 é aproximadamente 2,5. Vamos reservar aqui na tigela.
Tanto é que se eu fizer aqui, ó, raiz de 6 na calculadora, vai dar 2,45, ou seja, 2,5 mais ou menos, né? Porque a gente está sem calculadora, a gente quer um valor aproximado. Então, eu coloquei aqui, ó, raiz de 6, que é 2,5 dividido por 3, mais 2,33. Aí eu vou dividir quanto que é 2,5 para 3 pessoas. Vamos fazer uma coisa aqui comigo. Vamos pensar sempre em grana quando a gente vai fazendo divisão. Se eu tivesse R$ 2,50 para dividir para 3 crianças, quanto que ia dar para cada? Ó, se fosse 2,40, ia ser 80 centavos. Aí sobrou 10 centavos, que vai dar mais 3 centavos para cada. Então, isso aqui, ó, é aproximadamente 0,83. Certo? Se eu fizer 2,5 dividido por 3, olha lá quanto que vai dar. Tá vendo? Pensa em grana que você facilita sua vida. Agora nós vamos somar 83 centavos mais 2,33. Vou aproveitar aqui, ó, o embalo, e já vou colocar mais ou menos assim, né? Então vai dar 3,16 aproximadamente, que é igual a 3,11. Eu faria esse problema desse jeito, amiguinhos? Não faria, vou mostrar para vocês como que eu faria para ganhar tempo. Olha só, eu gastei quase 6 minutos para fazer essa questão aqui, porque ela envolve muito cálculo e envolve essa propriedade aí da raiz, que tem muitos anos que eu não vejo. Então faria da seguinte forma. Eu faria tudo igual eu fiz aqui, só na hora de tirar essa raiz eu não ia usar aquela fórmula, né? Porque particularmente falando para vocês aqui, pelo fato de eu não usar muito aquilo, eu acho que eu nem ia lembrar na prova. O que eu ia fazer para tirar a raiz de 6, amiguinho da Rede Globo? Eu ia saber que a raiz de 6 é raiz de 3 vezes a raiz de 2, tá? E quando a gente usa muito trigonometria, etc. e tal, a gente sabe que o valor da raiz de 3 é aproximadamente 1,7 e da raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Aí eu ia fazer no cantinho a multiplicação de 1,4 vezes 1,7, que dá 2,38 aproximadamente. Observa, pelo outro método, eu achei 2,50. Por esse método, eu achei 2,38. É aceitável? É extremamente aceitável. Haja visto que é um valor aproximado, ele dá muita distância aqui entre os valores, né? Então, se eu pegasse, ó, 2,38 e dividisse para 3 pessoas, pensando que é 2,40, ia dar mais ou menos 80 centavos para cada criança. Mais esses 2,33 aqui, ó, ia dar 3,13, certo? Pelas minhas aproximações, e obviamente eu ia pegar também a resposta da letra B. Então, se você soubesse o valor da raiz de 3 e o valor da raiz de 2, você não precisava usar aquela fórmula. Beleza? Combinado? Questão número 34. O Tangram é um famoso quebra-cabeça chinês de 7 peças, conforme figura a seguir. Certo Tangram foi construído a partir de um quadrado ABC de lado 1 decímetro. Sabe que os pontos H, I, E, F, G e J são pontos médios dos segmentos DI, DB, IB, BC, FJ e CD, respectivamente. Determine o perímetro em decímetros do trapézio aqui, que está em destaque, certo? Seguinte, se eu pensar nesse quadrado aqui, ó, e tirar ele para cá, para fazer um estudo, né, eu vou pensar na diagonal dele aqui, ó, para eu saber esse comprimento, certo? Então, vamos pensar o seguinte, a diagonal de um quadrado, ela é lado raiz de 2. Por que ela é lado raiz de 2? Vou demonstrar aqui para você, mas por gentileza, decore essa fórmula, tá? Porque isso aqui cai em todas as provas, e se toda hora você for demonstrar, você vai perder muito tempo. Suponhamos que aqui vale L e aqui vale L, né? A minha hipotenusa aqui, ó, que é a diagonal, né? Já visto que isso aqui vai virar um triângulo retângulo, eu vou calcular ela da seguinte forma. A soma do quadrado desses dois catetos, que vai ser L ao quadrado daqui, mais L ao quadrado de lá, é igual a x ao quadrado, que é a hipotenusa. Para calcular o x, eu tiro a raiz quadrada mandando para cá, não é? Então vai ficar assim, ó, eu tenho um L ao quadrado mais um L ao quadrado, isso vai dar 2L's ao quadrado, né? E aí eu tiro a raiz quadrada aqui por causa do x, ok? O que tem raiz quadrada, sai para fora. Quem não tem, fica para dentro. Certo? Então, L ao quadrado, eu vou tirar a raiz, que é L, e a raiz de 2 aqui fica presa porque não tem raiz. Ou seja, a diagonal de qualquer quadrado é o valor do lado vezes a raiz de 2. Então, gente, daqui, ó, desse trecho, do ponto A, né, aqui até o C, eu teria 1, que é o valor do lado, vezes a raiz de 2. 1 raiz de 2 é raiz de 2, né? Só que aí ele fala que esse segmento, esse ponto I aqui, ó, ele é médio. Ele divide o lado aqui em duas partes. Então, daqui para cá, ó, eu vou ter raiz de 2 sobre 2, certo? Porque tudo era raiz de 2. Então, para cima fica raiz de 2 sobre 2, porque esse ponto aqui é médio. E para baixo, analogamente, eu vou ter raiz de 2 sobre 2 também, certo? Aí ele fala aqui que o ponto G também é médio. Então, ele vai dividir essa metade em outra metade. Ou seja, esse trecho aqui, ó, vai ser raiz de 2 sobre 2 sobre 2, certo? Raiz de 2 sobre 2, porque era daqui até aqui, ó, certo? Aí eu divido por 2 de novo,
fica raiz de 2 sobre 4, né? Resumindo, que esse 2 aqui vai inverso, né? Multiplica pelo inverso da segunda, ele vem para cá, ó. E aí fica raiz de 2 sobre 4. Beleza? Então aqui, ó, é raiz de 2 sobre 4. Esse trecho aqui, raiz de 2 sobre 4. Analogamente, se eu pensar, né, que daqui até aqui também é diagonal do quadrado, esse trecho aqui vai ser a quarta parte, ó, 1, 2, 3, 4. Dividiu em partes iguais, porque todos eles são pontos médios, né? Então, o que que acontece? Esse trechinho aqui, ó, ele vai ser raiz de 2 sobre 4 também, e aqui vai ser raiz de 2 sobre 4 também. Isso aqui ficou muito feio, né? Raiz de 2 sobre 4. Aí, se aqui é raiz de 2 sobre 4 e aqui também vai ser raiz de 2 sobre 4 e aqui também vai ser raiz de 2 sobre 4. Agora, nós vamos pensar nesse triângulo aqui, ó, certo? Aqui é raiz de 2 sobre 4, aqui também. Então, ele vai funcionar exatamente como se fosse um quadrado, certo? Se eu completasse aqui, ó, né? Se eu fizesse assim, ó, completasse, isso aqui ia virar um quadrado, com certeza, porque os dois lados aqui são iguais. Ou seja, a diagonal aqui, ó, que é a hipotenusa do triângulo retângulo, né? Ó, se eu voltar aqui, isso aqui é um ângulo reto, com toda certeza. Raiz de 2 sobre 4, raiz de 2 sobre 4. Isso aqui, ó, vai ser a hipotenusa do triângulo retângulo, que é a diagonal de um quadrado. Porque, como eu acabei de explicar, se eu completasse, viraria um quadrado. E a diagonal do quadrado não é L, raiz de 2, a gente acabou de provar? Então, o lado agora é raiz de 2 sobre 4. E aí eu multiplico esse lado pela raiz de 2. Vai ficar assim, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a 2 sobre 4. Aí eu divido em cima e embaixo por 2, né? Fica 1 sobre 2. Então, esse trecho aqui, ó, é 1 sobre 2. Agora, ele quer o perímetro, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou somar raiz de 2 sobre 4, 1, 2, 3, 4 vezes. Então, vai ficar raiz de 2 sobre 4 vezes 4, mais essa hipotenusa aqui, que é 1/2, certo? Vamos ver se dá para trabalhar com isso aqui. Esse 4, eu vou cortar com esse 4, vai ficar raiz de 2 mais 1 sobre 2. Olhando assim, não tem a resposta, mas a gente vai trabalhar aqui como soma de fração, tá? Vou multiplicar cruzado. Esse 2 vai multiplicar raiz de 2, fica 2 raiz de 2. Esse 1 vai multiplicar esse 1, vai ficar 1. E aqui no denominador vai ficar 1 vezes 2, que é 2, correto? Aí o que ele vai fazer aqui? Ele vai passar esse 1 aqui para frente, né? E vai ficar igualzinho a resposta, ó, da letra A. Tranquilo? Questão número 35, amiguinhos, é uma questão fácil, mas eu vou dar uma explicada um pouco nesse conceito de divisibilidade, que é muito importante também. Então, tenha paciência aí para a gente relembrar umas coisas para facilitar a sua vida na hora de fazer continha. Os critérios de divisibilidade são a coisa, vamos dizer, é a coisa, né, mais importante para você fazer conta rápido. Então, por isso que eu vou dar um pouco de enfoque aqui. 35, considere todos os números naturais, B e D, distintos, não nulos, tal que B é divisível por 60. Quando ele fala que B é divisível por 60... significa que esse número B, ele é um múltiplo de 60. Então, eu vou pensar assim, ó, é o número 60 multiplicado por qualquer número, certo? Que seja natural. 60 vezes 1, 60. Pode ser 60 vezes 2, que é 120. 60 vezes 3, que é 180. Então, é isso que ele está querendo dizer aqui com B ser divisível por 60. E D é divisível por 126. Então, eu poderia escrever aqui, ó, a mesma coisa, 126 vezes N, certo? O N qualquer natural aqui, 1, 2, 3 e assim vai. Tá? Assinale a alternativa incorreta. B mais D é múltiplo de 3. Olha só, 60 é um múltiplo de 3. Como que você sabe isso? Você soma 6 mais 0, vai dar 6. E o 126 também é múltiplo de 3. Por quê? Você soma 1 mais 2, 3. 3 mais 6, 9. O resultado aqui, ó, são múltiplos de 3, o resultado dessa soma. Toda vez que isso acontece, o número é múltiplo de 3. Então, se eu somo 2 múltiplos de 3, a resposta obrigatoriamente vai ser um múltiplo de 3. Porque olha só, vou até colocar aqui M como sendo uma letra diferente, tá? É um número natural qualquer, mas é diferente. Tipo assim, aqui, por exemplo, pode ser 1, aqui pode ser 2, entendeu? Não necessariamente tem que ser o mesmo valor. Olha só, se eu somo 60... N mais 126M, que é o outro número, eu posso colocar 3 aqui facilmente em evidência. Ó, 3 vezes, aqui fica 20. E aqui, se eu divido 126 por 3, aqui vai dar 4, 42, certo? 42M. Então, a soma deles, tá vendo? Eu somei os dois e consegui colocar de modo que fica o 3 na frente multiplicando. Então, se o 3 está multiplicando, é porque é um múltiplo de 3, entendeu? Então, por isso está correto. Você precisava pensar do jeito que eu estou falando aqui? Obviamente que não.
Só pensar, 60 é múltiplo de 3, 126 se eu somar também vai ser, entendeu? Eu só tô floreando um pouquinho para vocês terem noção de critérios de divisibilidade. A letra B fala que a diferença entre eles também vai ser divisível por 6. Vamos só relembrar então o critério de divisibilidade do 6. Seguinte, 6 é 2 vezes 3, correto? Então, para ser divisível por 6, o número tem que ser divisível por 3 e também divisível por 2. Ou seja, ele tem que ser par para ser divisível por 2 e eu tenho que fazer aquela soma dos algarismos lá. Se você quiser pensar naquele diagrama de bolinha, você pode. Pensa o seguinte, aqui são os múltiplos de 2 e aqui os múltiplos de 3. Se um número está no meio, quer dizer, ele é tanto de 2 quanto de 3, ele, portanto, vai ser múltiplo de 6, certo? Então, aqui, analogamente ao raciocínio anterior, se o B é múltiplo de 6 e o outro também a subtração entre eles também vai ser, com certeza, um múltiplo de 6. Essa aqui está corretíssima. Vamos para C agora. Aqui, ó. B vezes D, ou o produto, para ficar mais elegante, o produto de B vezes D é divisível por 35. Nós vamos colocar assim, ó, 35, mesma coisa do esquema de cá. Ele é 5 vezes 7. Então, para que nós tenhamos um número múltiplo de 35, a gente precisa que a composição das bases tenha 5 e 7, certo? Então, tem que ser divisível ao mesmo tempo por 5 e por 7. O 60, ele já é divisível por 5 porque termina em 0. E o 126, ele é divisível por 7. O 7 tem um critério de divisibilidade, ele é muito chato, eu não vou explicar aqui para vocês, mas era só você dividir aqui e perceber que vai dar 1, aqui sobra 5, 56 dá 8 e sobra resto 0, né? Então, se o 60 é divisível por 5 e o 126 é divisível por 7, na hora que eu multiplicar os dois, vai ter tanto aqui no 5 a base, né, pelo lado do 60, é como se fosse cromossomos da mãe e do pai, né? O pai aqui é o 60, ó, e o filho vai herdar a característica do 5. E o 126 vai herdar o 7 da mãe, certo? Se a gente fatorasse esses números, a gente ia ver isso. Na hora que multiplica, vai ter 5 e 7 na composição das bases, e aí, portanto, vai ser divisível sim por 35. No último, ele fala que B sobre D é um múltiplo de 7, não necessariamente. Porque, olha só, suponhamos que o número seja 60, nu e cru, puro, né? Que ele falou que é um número divisível por 60, mas vamos pensar que é o próprio 60, que obviamente é divisível por ele mesmo. E aqui a gente vai pensar que é o 126. Se eu simplifico isso daqui, eu posso simplificar em cima e embaixo por 6, por exemplo. Em cima vai dar 10, e embaixo, ó, 12 por 6 vai dar 2, e 6 dividido por 6 vai dar 1. Certo? Deu 21. Aí eu posso simplificar por quanto aqui? Nossa, na hora que eu bati o olho, assim, eu falei, uai, gente, não tem como simplificar mais, né? Mas olha só, o denominador aqui, ó, é múltiplo de 7, certo? Mas uma fração que deu aqui no caso, ela não é múltipla de 7. Por quê? Quando a gente fala em termos de múltiplo, o número tem que ser natural e não uma fração, entendeu? Então, por isso que essa aqui tá incorreta. Eu juro pra vocês que eu bati o olho e fiquei assim, uai, gente, sabe quando você dá tipo uma travada no muro assim? Mas é isso, por isso que não é verdadeira essa última, porque pode ser que dê uma fração, né? No caso aqui que eu dei esse exemplo, e se deu fração já não é mais, não tem como ser, né? A gente empregar essa questão de múltiplo, porque múltiplo a gente fala de conjunto de números naturais.